Ô Jean, eu queria que você contextualizasse de uma forma hierárquica, então, se isso se é possível, Jesus, Javé e Deus ou a fonte primária criadora. Eu queria que você contextualizasse essas três entidades para a gente entender a posição delas ou em nossas vidas, ou no universo, ou dentro de um contexto mais pragmático de hierarquia mesmo. Ok. Esse Deus amantíssimo, imagine um princípio, um processo, ou um ser, aí eu vou deixar livre, 100% puro, belo, maravilhoso, blá, 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 blá. 100% puro. Uhum. Aí eu pergunto, imagine que esse ser viesse viver aqui na Terra sendo 100% puro. Ele iria fazer o quê? Nada. Porque a Terra é um planeta caótico. Uhum. Todo mundo que vive aqui tem que ter malícia, tem que saber correr dos bichos, dos predadores. Uma pessoa 100% pura não tem protocolos mentais de convivência com o caos. Quando alguém nasce aqui 100% puro, termina nascendo autista. Porque a imantação de uma alma com esse nível de pureza, na hora em que um espermatozoide fecunda um óvulo, o primitivismo da vida animal não consegue acoplar em si a pureza de uma alma. Por isso que tem esses corpos intermediários, a tal constituição setenária que Krishna explicou a Arjuna, para a alma poder se encarnar, vamos assim dizer, no corpo. Então, esse ser chamado Deus, ele tem uma característica que é um dos atributos de Deus que é complicada. Ele é imutável. Então, se ele é 100% puro e é imutável, ele é o que é. A imanência que dele é expressa mantém tudo que existe, mas nem tudo que existe é 100% puro. Tem graus de... E é aqui que o problema começa. Aí esse ser, ele deixa, entre aspas, de ser agora a nossa preocupação. Aí o que é que eu vou dizer? Há alguém nessa liberdade de poder ser diferente do 100% puro, tentou fazer algo e apodreceu 100%. Javé. É o caos personificado, é o desespero, é o terror no sentido de sofrimento personificado num ser. E esse ser, ele veio trabalhando o seu próprio drama, através, como diz, a distribuição do seu código de vida apodrecido. Ele obrigou diversos seres a se inocularem com a doença dele, para ver se, em se incomodando, esses seres descobriam uma forma de curar a si mesmo e assim devolver para ele a cura. E esse processo está em curso e nós, os humanos, somos a face mais atual e moderna desse processo. E Jesus foi o cara que mais evoluiu nessa história e disse, Javé, se fizer assim, resolve. Ele não quis. Pela ignorância e estupidez que o marcava, quando Jesus disse, eu não vou poder ser o Messias violento que você profetizou através dos profetas do Antigo Testamento, do povo hebreu, judeu, desde que Adão e Eva saíram do seu controle, que você vem anunciando que mandaria um Messias que iria levar de novo a humanidade para o seu controle, e esse Messias sou eu, Jesus dizendo, eu sei que sou eu, mas eu não vou conseguir agir usando da força bruta do império do mais forte sobre o mais fraco. Isso aqui, Javé, foram os termos da sua velha aliança com todo esse processo histórico. Mas eu, Jesus, nasci com essa ordem no meu genoma de fazer isso, já tentei fazer, mas não consigo. Então, Javé, me deixe criar
um novo método para este problema, e eu estou chamando isso de nova aliança. Você fez aliança com Adão, Sete, Enos, Cainama, Lalahel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé, blá blá blá, Isaac, Abraão, Jacó. Me deixe fazer uma nova aliança com os humanos, mas por amor. Não. Você me traiu, você tinha que ser o Messias violento, você tinha que usar. Aí Jesus, Javé, me poupe desse cálice. Não. Você vai ser crucificado porque você me desobedeceu, e não use seus superpoderes para fugir da crucificação. Então, na quinta-feira à noite, antes da crucificação da sexta, Jesus suou sangue, porque ele também descobriu a tal verdade, e descobrir a verdade ele deixa como? Estupefato, como ele disse. E ele, mesmo tendo poderes para não ser crucificado no dia seguinte, mas ele não quis desobedecer de novo a Javé e morreu por amor a esse ser, e nós humanos achamos que Jesus morreu por amor a nós, quando isso não é real. Jesus é o maior ser humano, e a coisa é tão complicada que a beleza de Jesus jamais foi absorvida pelo próprio Espírito que o financiou, porque nós estamos falando de um mesmo Espírito por trás de Jesus e Javé, como a Narras, me parece, deve ter falado aqui. Então, Deus, Javé e Jesus. Deus, pureza da pureza da pureza, a imanência dele é que nos mantém todos vivos, mas ele não lida com causa, ele não interfere no processo. Javé, a personificação da infelicidade. Jesus, o melhor protótipo de modelo que surgiu de cura para Javé, mas a sua cegueira na época não permitiu que ele próprio enxergasse isso, e ele destruiu a própria alquimia chamada Jesus, que surgiu naquele corpo para ajudar Javé. Então Jesus é de uma grandiosidade que a gente nunca vai nem entender. O problema é que ele foi transformado em Deus pelo catolicismo, e a sua condição humana sumiram com ela, porque se Jesus era um judeu que foi crucificado pela autoridade romana, e 3 séculos depois, quando Constantino, eu vou só dizer uma fofoca, que era Narras reencarnado na época. Ah, tá, agora esquentou o negócio, hein? Quando o imperador Constantino, junto com sua mãe Helena, perceberam que não adiantava brigar com os fatos, e Constantino assumiu o cristianismo e transformou o cristianismo na religião católica oficial apostólica romana. Nesse ponto, o judeu Jesus, que era um bandido crucificado pela autoridade romana, tinha que ser transformado em herói. Mas não tinha como fazer isso. Então eles resolveram cancelar a condição humana de Jesus e igualar Jesus a Deus no conceito da Santíssima Trindade, que surgiu no Concílio de Nicéia em 325. Foi assim que o cristianismo pôde passar para a posteridade, e Constantino e Helena, sua mãe, foram as duas mentes. Então, assim, sem o que Constantino fez, nós não teríamos a religião cristã hoje em dia. Então, veja a importância do nosso irmão Constantino. São vultos que, em momentos pontuais, foram atuando para que houvesse possibilidade de renovadas esperanças no futuro de se chegar a uma condição de dignidade existencial. Por isso que estamos todos reencarnados. Por isso que vocês dois estão aqui, por isso que eu estou aqui, por isso que todo esse circuito de pessoas estão vinculadas a vocês nesse programa. Todos nós estamos tentando ainda descobrir a nossa função nesse processo, mas cada um de nós, concluindo, é uma peça de um grande puzzle. Lá atrás existia um contexto, esse contexto foi destruído e é preciso reconstruí-lo, e cada peça conta para a reconstrução. Se faltar uma peça, o quadro não está completo. E cada ser humano porta um genoma específico do Criador que precisa ser
ressignificado para que isso seja um dia ressuscitado, e esse é o único e verdadeiro conceito de ressurreição que existe. Não é a ressurreição dos mortos no dia do juízo final, isso é uma criação farisaica do judaísmo, e os saduceus também ajudaram na época a se pensar assim. Mas as criaturas ferramentas de Javé estão trabalhando para resolver neles o problema, e assim cada um de nós ser uma peça desse puzzle de uma nova figura a ser reconstruída, e por isso que os cientistas dizem que o cosmos está criando uma nova bionatureza, só que é um biocosmos emergente, uma nova consciência cósmica construída a partir da participação do aspecto biológico na memória dos elétrons, ou seja, a ressonância límbica dos mamíferos que criaram o bem inconsciente, e nós humanos, que somos mamíferos, porém conscientes, racionais, precisamos dar um upgrade, construir em nós um padrão de superconsciência para que a gente possa produzir a pulsação de dignidade sendo expressa por cada ser humano a cada microinstante. Aí todas as microinformações dentro de um próton vão ser influenciadas pela pulsação de uma massa crítica de humanos pulsando constantemente, preocupados com a dignidade, com a decência e com o bem. Isso chama-se amor. Mas não adianta nada você ficar dizendo o tempo inteiro Deus, 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 e agir feito um corrupto, feito um calhorda. Esse é o problema do mundo, nós invertemos as prioridades. Os polos estão desconectados. Ô Jean, qual poder, digamos assim, Javé teve ou ainda tem? Ele tinha o poder de criação, ou ele é um fruto da criação em si? E que tipo de influência ele ainda tem hoje? Se é que tem, a não ser... É que você o chamou de inútil, não sei se ele gostou disso, hein? Ele vai te atormentar. Mas o que sobrou deste poder primordial que Javé tinha no início? Olha, para eu explicar isso, eu teria que falar de um conceito chamado complexidade irredutível. Gostei do termo. Posso falar? Nós temos ainda, eu não sei mais quanto tempo, posso falar uns 10, 15 minutos sobre isso? À vontade. O que é complexidade irredutível? A forma mais simples de eu falar disso é usando o exemplo que o próprio Berrel usou, quando ele diz que uma ratoeira... Complexidade irredutível é um sistema único que funciona, composto por partes que interagem, e se faltar uma destas partes ali, o sistema não funciona e não produz o que seria para produzir. Então ele toma como exemplo a ratoeira. Uma ratoeira composta por 5 partes, aquele pinozinho onde você coloca um queijo para o ratinho morder, aí tem um pegador, aí tem uma mola que prende esse pegador, que é a alavanca, a um outro gatilho, ou seja, são peças que funcionam, e se faltar uma delas, a ratoeira não cumpre o seu papel, ela não funciona. Então, complexidade irredutível é exatamente o conceito que diz, ei, se faltar uma peça no sistema, o sistema não funciona. Então, assim, eu vou extrapolar esse conceito para levá-lo para a questão da vida. O que nós entendemos por vida, de certa forma, ou sob certos aspectos, e, de novo, estou extrapolando o que a ciência fala sobre complexidade irredutível, mas eu preciso fazer isso. A vida é algo estranho. Tem um filme muito esquisito, que eu me esqueci agora o nome, mas era um cara que se apaixonava por uma mulher. Só que o cara era um psicopata, então tirava um corpo, uma perna, e o ser humano continuava a funcionar, e assim, até que ponto se pode retirar peças do corpo de um ser humano? Meio Frankenstein, alguma coisa meio isso? É porque o cara se apaixonava pela mulher, um maluco, um psicopata. É filme novo ou velho? É muito antigo. Ah, é que filme é? Encaixotando fulano, eu sei o nome disso, não me lembro mais não. Mas assim, então, a gente fica imaginando a vida como nós a conhecemos, né? E mesmo quando a gente tem acidentes, e
às vezes resta só um restinho do nosso corpo, mas ainda funciona. Uhum. A consciência da pessoa pode não estar afetada pela falta de braços, pernas, vários órgãos do corpo. Se o que faltar não fizer parte do conceito da complexidade redutível, aquilo funciona. Qual o problema? O problema é que a vida, no âmbito de uma criação caótica, ela só existe a partir de algo que conseguiu criar para si mesmo uma complexidade irredutível para criar uma ilha de negentropia no meio do caos. O caos é entropia, ou seja, destruindo tudo. Então, mesmo forças que existam ali destruindo, você cria uma ilha de negentropia para suportar a pressão do caos, para existir num meio que não quer que nada exista. Quando você consegue existir, é porque você criou um sistema cuja complexidade é irredutível e funciona durante algum tempo e produz a informação. Javé é um ser que fez isso. Ele era, entre aspas, existia um ser chamado Prabraj, que criou uma Matrix e o corpo manásico dele foi despedaçado, porque foi chupado pela Matrix, é como se caísse num buraco negro, e o eu dele veio junto. Esse eu que se reconstruiu aqui dentro é quem a gente chama de Javé, de Alá ou de Brahma. E esse eu não tem consciência de quem ele foi lá atrás. Ele esqueceu tudo. Ele se reconstruiu a partir do zero, mas ele criou uma complexidade irredutível na medida em que ele se manteve atuando, como Javé. Mas qual o problema? A mitologia ariana hindu diz que existia o sono de Brahma, ou seja, de vez em quando esse ser chamado Javé ou Brahma, ele pegava no sono, passava 4 milhões de anos dormindo e acordava. Mas isso é um eufemismo. Na verdade, esse ser criou uma complexidade irredutível, que foi um corpo em que o eu parasitário dele pôde então se hospedar, mas devido aos problemas da sua reconstrução, de vez em quando ele entrava em coma, que a mitologia chama de sonho, de sono. Já que a mitologia chama isso aqui de Deus, então Deus não podia entrar em coma, era sono. Isso é um eufemismo. Então a mitologia hindu fala nos vários kalpas, ou para lá, pouco importa, fala nas várias vezes em que o corpo de Javé entrava em coma e o eu dele ficava adormecido, e os anjos de Brahma, ou Javé, o mantinham funcionando, ainda que ele estivesse em coma, ou dormindo, do lado romântico de como se conta a história. Ou seja, quando um sistema entra em coma, é porque algo na complexidade irredutível daquele sistema está dizendo, ei, atingiu o ponto crítico. Exatamente. Qual o próximo passo? É o colapso, que é quando uma peça está faltando e a complexidade irredutível está dizendo, ei, acabou. Então, depois de vários comas, no ano 2021, esse corpo que Javé veio tentando reconstruir durante 13 bilhões de anos, colapsou de vez. E o eu dele boiou, sobrou, voltou a ser parasitário e assim está sendo hoje. O que é que houve? Parasitar, desculpa te interromper, Diga. ele está parasitando a quê A exatamente? condição humana. Porque ao longo desse processo, na medida em que novas espécies iam surgindo, ele apropriava nele o genoma daquela espécie. Ele fez isso com plantas, fez isso com os polvos, cefalópodes. Ele fez isso... Que é Cthulhu, que é aquela imagem de Cthulhu, aquela mitológica do Lovecraft, é isso? A coisa é tão séria. Você sabe qual é o tempo de vida de um polvo hoje? 100 anos? 2. 2? Achei Por que quê? fosse 100. Um polvo hoje vive 2, 3 anos. Por quê? Porque lá atrás ele vivia muito mais. Mas quando Javé, lá atrás, pegou dos invertebrados, Se parasitou. aí começou a vampirizar toda... Olha bem como o assunto é sério. Para Javé se manter vivo, Brahma se manter vivo, nessa condição,
Infelizmente, todo mundo come todo mundo aqui dentro dessa criação. Nós somos comedores de cadáveres. Javé, Brahma no início, teve que comer a ele mesmo. Olhe bem o corpo que ele estava criando, mas sem destruí-lo totalmente para restar um corpozinho onde ele pudesse parasitar. De novo, as mitologias falam isso, não sou eu. Então, assim, vindo para agora, cadê Javé? O corpo dele sucumbiu no ano 2021. É o que os anjos disseram. Só que o eu dele, do jeito que esse meu corpo morre e o eu da gente continua existindo ininterruptamente, o eu de Javé continua existindo ininterruptamente, só que se apagou, mas ainda pulsa. Porque está ancorado num projeto que um grupo de espíritos fez, junto com os clones, os anjos clones de Javé, para mantê-lo funcionando, até que a gente consiga construir um outro... Nós não somos criaturas ferramentas dele. Até que a gente consiga construir um novo corpo numa espécie híbrida que está sendo feita entre humanos e biodemos, e a gente nem sabe que isso existe. Aí lá na frente, esse eu dele vai de novo se hospedar. Então, assim, respondendo à sua pergunta, Javé não se incomoda quando você, entre aspas, fala o que, certo ou errado, você pensa. Uhum. Porque ele sente o impacto da vibração, ele sente a honestidade e ele não se incomoda. Javé nunca me destratou por discordar do que eu falo. Ele sempre procurou me deixar de joelhos para que eu me submetesse a ele. É diferente, é outra história. Né? Mas assim, o eu de Javé existe, mas não opera mais. Vai operar lá na frente. Esse rapaz ainda vai ser ressuscitado. E nós, os humanos, é que parece que teremos que fazer isso, só que ninguém na humanidade tem a menor consciência disso. Por isso que a revelação cósmica é só a retomada da discussão de temas perdidos, mas que ainda tem uns bons 18 mil anos aí para frente, para que isso seja minimamente reordenado, reorganizado, ressignificado, e aí um novo projeto de futuro, se é que a gente pode chamar assim, vai ser promovido em torno da possibilidade de Javé voltar a existir, não se lembrando de quem ele foi, mas também passando agora pelo mesmo problema que nós humanos, a cada vida que nascemos sem saber de nada do que houve para trás.